O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje celebramos o terceiro domingo do tempo comum. Então agora a gente já vai engrenando nesse tempo, até final de fevereiro, quando depois nós iniciaremos a quaresma, no princípio de março. A leitura do Evangelho, da proclamação que ouvimos, primeiramente, o evangelista Lucas, ele fala da maneira de contar a história. Lucas, nós sabemos, também é o autor do livro dos Atos dos Apóstolos. Na ordem da nossa Bíblia, vem logo depois dos Evangelhos. E ele se dirige também àquele chamado excelentíssimo Teófilo. Quem que é Teófilo? O Teófilo pode ser o nome de uma pessoa e pode ser também, como desmembrando a palavra Teófilo significa amigo de Deus. Teós, Deus, Filos, amigo. E se Lucas escreve, ele quer contar também, como os demais evangelistas, um pouco da história, daquilo que eles viram e do que ouviram. Lucas certamente, pode ser que, não vou dizer certamente, que não tenha visto os fatos, ou grande parte, porque ele não fala que ele era discípulo direto de Jesus. Tanto que entre os 4 evangelistas, tanto ele quanto Marcos, não fazem parte dos apóstolos. Aí depois vem aquela passagem que Jesus entrou na sinagoga. Já disse, a sinagoga é o local em que os judeus se reuniam para a oração. Havia o grande templo em Jerusalém e nas outras cidades havia
os templos, pode ser assim, chamados sinagoga, em que eles se reuniam para ler, refletir, para discutir a palavra de Deus, e ali faziam sua oração. Naturalmente, aqueles que iam tinham liberdade de fazer a leitura e de fazer o comentário. E Jesus, quando visitava as cidades, em dia de sábado, sobretudo, que era dia de oração, ele tirava o tempo para ir à sinagoga e ali também fazer a sua oração. Aí é dado a ele o livro do profeta Isaías. O livro de Isaías pode ser dividido didaticamente em 3 partes. Primeiro Isaías, segundo Isaías e terceiro Isaías. Escrito em etapas diferentes e talvez por autores diferentes, mas que dá o nome do profeta Isaías. E essa passagem tão bonita, né, que Jesus lê, e depois ele fala: hoje se cumpriram essas palavras da Escritura. Por quê? Se Jesus é o Cristo, o ungido do Pai, a palavra Cristo é ungido, nós como cristãos somos como Cristo ungidos e sobretudo o sacramento da crisma, que também tem a mesma raiz. E a unção nos compromete, porque Jesus fala: o Espírito do Senhor me ungiu e me consagrou. Então ele é ungido do Pai. E foi ungido para quê? Consagrado para quê? Para curar os doentes, para anunciar a boa nova, para libertar os cativos. Tudo isso, fala lá também que ele foi levado pelo Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus é que São Paulo nos cita também na segunda leitura. Quando nós recebemos o batismo, nós somos ungidos. Normalmente é claro que o batismo, a essência principal, a matéria principal é a água. Sem água não há batizado. A gente pode até ser batizado sem a água e sem receber a unção com óleo. Talvez a gente está passando por algum lugar aí, desprevenidamente, alguém chama e alguém está precisando ser batizado com o risco de morrer, então a gente não leva material. Tendo água, isso é o suficiente. Mas, normalmente no rito do batismo nós somos ungidos, para também fazer como Cristo, de fazer o bem, curar, de pregar, de anunciar a boa nova, libertar, etc. Porque nós somos todos também ungidos no Espírito Santo. E nessa segunda leitura nós ouvimos uma sequência, né, do espírito da leitura do domingo passado, quando falava dos diversos dons, diversos carismas. Aí hoje vem falar dos diversos membros do corpo. Como a gente pode ouvir, né? Já pensou se o corpo todo fosse olho? Onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então nós temos cada parte do nosso corpo, que integra o nosso corpo, que é importante para que o nosso corpo funcione com perfeição. Se eu não tivesse pés e caminhasse com as mãos, seria naturalmente, né, caminhar com as mãos, talvez não precisaria dos pés, mas nós temos os pés, então vamos caminhar com eles, não vamos sair aí de mão no chão. Nós não vamos enxergar com as nossas mãos, apesar de quem tem a sua deficiência física, tem o tato que nos ajuda. Mas tudo isso porque faz parte de um mesmo corpo e que deve estar integrado, deve estar unido. Falar que um não precisa do outro é bobagem. Todos estão unidos nesse mesmo corpo. E assim como nós todos formamos esse corpo, cuja cabeça é Cristo,
Nós somos membros da igreja, que é o corpo místico de Cristo. E assim como domingo passado nós ouvimos, cada um tem os seus dons, cada um tem a sua qualidade, cada um tem a sua função pela leitura de hoje. Nós não podemos dizer assim, eu sou padre, eu venho, celebro a minha missa, eu preparo tudo, não preciso de ninguém não, eu mesmo abro a igreja, eu mesmo fecho, eu mesmo tiro os cantos, eu mesmo preparo o altar. E aí, onde que fica aquele que é o mais importante numa celebração? Claro que o padre, pela sua ordenação, que ele celebra para os outros, e esses outros é que são os importantes, que é o povo. Aí alguém do povo fala assim, eu vou lá, não preciso de ninguém, eu vou, sento no meu lugar, rezo, volto a pé, eu pego meu carro, minha condução, volto para casa. Não preciso de ninguém, não. Posso até não precisar, mas alguém precisa de mim. Eu preciso desenvolver essa missão que me é confiada. Porque Jesus poderia muito tranquilamente falar, o Espírito do Senhor me ungiu, me consagrou. Pronto. Mas ele disse, e esse para aí que é a missão. Eu fui batizado, sou batizado. Pronto, recebi o batismo, pronto? Não, eu sou batizado para fazer alguma coisa, como me tornando esse membro do corpo de Cristo. Não vamos deixar a nossa mão atrofiar de tanta preguiça de trabalhar. Se a nossa mão trabalha, se ela faz alguma coisa, quase sempre, às vezes a gente faz sem pensar, mas primeiro passou pela cabeça, pelo cérebro, o que eu vou fazer? Eu estou gesticulando, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei que o meu cérebro me diz que eu estou segurando o microfone, porque se ele distrair, o microfone cai. Então, precisamos ter uma cabeça que governe e ter todos os membros funcionando, que nós possamos assumir a nossa missão. Repito que é muito fácil vir à igreja, participa da missa, ou às vezes só assiste, ou às vezes está de corpo presente, só ouve, e volta para casa como se nada tivesse acontecido. Vamos assumir de verdade. O que eu posso fazer pela minha comunidade? O que eu posso fazer para esse corpo funcionar? Tem uma parte do corpo que não está querendo nada. Estou com a perna doendo, então não estou aguentando andar. Às vezes eu preciso de uma muleta, eu preciso de uma bengala, ou sai pulando com o pé só. Ela está pedindo para não fazer nada, porque se fizer dói. Mas a outra está para apoiar. Então, se algum membro da igreja que passa por essa dificuldade, vamos lá servir de bengala para essa pessoa, de muleta. Vamos servir de outra perna para aquela pessoa caminhar, de outro membro para aquela pessoa poder agir. Eu garanto que nós teremos essa unidade, vamos colocar dentro da condição perfeita para a comunidade funcionar. Agora, se eu deixo tudo parar e atrofiar, depois, quando eu quiser fazer alguma coisa, eu não dou conta. Aí tem fisioterapia e tudo mais, eu preciso fazer meus trabalhos para recuperar aquilo que está perdido, só que o tempo perdido não volta mais. A gente precisa aproveitar bem o nosso tempo e fazer bem aquilo que está ao nosso alcance hoje. Pode ser que amanhã não dê mais tempo e a gente arrependa. Eu vou gastar um ano. Se eu tivesse começado um ano antes, já estava começando com plena atividade. Vamos fazer isso e nós lucraremos. Façamos a nossa profissão de fé.